Olá, pessoal, como vocês estão? Muito bom dia, boa tarde. Eu me chamo Gabriel, sou vidente e hoje no vídeo especial eu vou responder uma pergunta que, canalizada, os meus mentores espirituais vão responder e eu vou passar essa mensagem adiante. É uma pergunta que envolve muitas questões ocultas, mas como que a espiritualidade funciona na prática? Por que que muitos de espíritos maus, muitos de espíritos às vezes até perversos, gananciosos, extremamente ambiciosos, sedentos por poder, reencarnam em famílias de dinheiro ou muitas das vezes ganham muito dinheiro? O que está por trás desse mecanismo? O que está por trás dessas reencarnações? Existe um propósito? Existe um motivo? Pois é, fica neste vídeo que essa pergunta vai ser respondida e muito mais. Bom, para começar, uma das respostas que vieram desta pergunta do porquê no mundo da riqueza, aqui nesse planeta Terra, muitos ricos ou milionários são pessoas más, são pessoas ruins, de coração ruim. Lembrando que não é generalizando, ok? Pois são muitas pessoas, mas não são todas. Não é essa questão de dizer que todo rico é prepotente, que todo rico é mau, que todo rico é ganancioso. Não. Espiritualidade não é julgamento. Espiritualidade é o caminho do equilíbrio e da verdade. Tudo bem? Então, não julgue que todos os ricos são ruins, que todos os ricos são espíritos ruins. Não, porque não é verdade. Existem muitos empresários multinacionais que ganharam muito dinheiro e tratam muito bem seus funcionários. E também existem muitos chefes que não tratam bem seus funcionários. Lembrando que nem todo chefe é rico, mas fica aqui um paradoxo de comparativo para entender que nem toda pessoa que tem muito poder aquisitivo econômico são pessoas más, ok? Mas aqui vai uma pergunta clássica. Muitas pessoas já se questionaram por que em famílias ricas, ou muitas vezes chamadas de old money, muitas pessoas são maldosas. Aquela pessoa tem aquela mulher narcisista, aquele homem narcisista perverso. Por quê? Por que que ele tem tanto dinheiro? O que que ele fez para merecer, para ter nascido uma família com muito dinheiro, uma família muito rica ou milionária? O que que essa mulher fez para poder reencarnar numa família muito rica e milionária? É mérito? É porque fez muitas coisas boas em outras vidas? Ou existe um propósito por trás disso? A primeira resposta que me deram foi: toda a espiritualidade existe uma perfeição. Nada é por acaso e nada está fora do lugar. Então, a reencarnação ela tem um propósito que pode ser acordo entre os mentores e os seres supremos. E nesse planeta temos o nosso Jesus Cristo, nosso Mestre. Mas esses acordos são pautados em quê? Por exemplo, o espírito é malévolo, o espírito é ruim, é perverso, é sedento por poder, cães raivosos, feras, verdadeiras bestas do umbral. Por que que muitas vezes reencarna uma família de alto poder aquisitivo? Isto tem um propósito matemático da espiritualidade, que é amenizar o sofrimento coletivo. Mas como assim? Vai nascer com vida boa, com dinheiro, morando numa mansão, com tudo de bom e do melhor, com iate, com viagens internacionais várias vezes por ano, com papai e mamãe rico? Porque assim, este espírito, esta entidade, ela vai ficar amortecida para que a maldade seja contida e não prejudique muitas pessoas. Como assim? Explica melhor isso. Por exemplo, caso esse espírito reencarne numa pobreza ou numa favela, o que vai acontecer? Com a inteligência e com a maldade que há dentro dessa entidade, por exemplo, uma entidade ruim, malévola, uma fera, né, um ser bestial de baixo nível, umbralino,
de muita maldade, ele vai usar essa fúria, esse ódio, essa maldade para atacar as pessoas, causando mais sofrimento a mais pessoas. E muitas das vezes até matando muitas pessoas. Então, o compromisso reencarnatório é para evolução e é meramente matemático. Qual posição social estas entidades vão causar menos danos, menos violência? É, por exemplo, reencarnando em uma família milionária, reencarnando em uma família muito rica, porque já nasce com acesso ao poder, já nasce com acesso à supremacia social, para assim o ego ficar mais amortecido e não pensar muito em precisar destruir outras pessoas para atingir seus objetivos. Mas mesmo reencarnando em famílias milionárias, famílias ricas, né? Como por exemplo Ousmane, aquela família que tradicionalmente já é rica há muitas gerações, eles já se deparam com o poder e assim eles não sentem a necessidade de destruir muito para chegar a um objetivo de poder. Então, a consciência maior, né, o nosso Deus, o compromisso dos mentores, da espiritualidade, da luz, é que essas pessoas evoluam sem destruir os outros, sem precisar causar massacres. Porque, por exemplo, caso a entidade reencarne, uma entidade muito violenta, sedenta de poder, muitas vezes chefões do umbral, reencarnam numa favela, o que você acha que eles fazem para ter poder? Atormenta milhares de moradores, submete milhares de pessoas ao abuso, à submissão, a ter que pagar. Essa questão do tráfico, da violência. O que os bandidos mais cruéis fazem? Eles submetem pessoas a torturas, matam muitas pessoas. Para quê? Tudo por poder, tudo por ganância. Olha o risco de destruição maior que causaria reencarnando numa favela. Mas mesmo assim, muitas das vezes não tem jeito. É para um propósito de evolução. Mesmo assim, escolhem um caminho pior. Escolhem o caminho da maldade, da perversidade, do ódio. E muitas das vezes, muitos dos espíritos reencarnam na família, que tem muito dinheiro, que tem muito poder, para que assim fiquem bonitinhos, causem muito menos danos, porque eles já nascem com acesso ao poder, porque é disso que eles têm fome, é disso que eles estão sedentos, cães raivosos, nem cães de muita raiva, não são humanos, são seres bestas, verdadeiras bestas, psicopatas, serial killers, por exemplo, não são pessoas categoricamente que têm humanidade. Então, o que a espiritualidade faz? Para que cause menos danos, menor destruição coletiva, menor grau de terror, de violência, é preferível que esses seres narcisistas, malignos, psicopatas, seres trevosos, tenham uma reencarnação mais isolada, uma reencarnação num grupo que ele já tem acesso ao poder, que papai milionário, mamãe muito rica, pode dar tudo com facilidade. Assim, a consciência desse ser fica amenizada. Eles não vão pensar em destruir para ter. E mesmo assim, podem destruir, pois são seres trevosos. O foco é o poder, a destruição, a ganância e o dinheiro, o tempo inteiro. Poder sobre alguém, poder sobre os outros. Geralmente sobre os outros, para que se sintam superiores, porque de fato eles sentem superiores aos outros. Então eles fazem esse tipo de maldade, mas tudo focado no poder. Então essa é a primeira resposta. É um mecanismo da espiritualidade para que tenha menos sofrimento. Lembre da comparação do mafioso bandido da favela, que gosta de poder, que trafica armas,
que submete as pessoas moradores ao sofrimento, comparado a uma reencarnação na riqueza, onde fica lá tomando seu drink no iate, viajando internacionalmente, ostentando. E assim é preferível para que evoluam e não causem destruição em massa, ou muita destruição para outras pessoas, ou até mesmo matar, por prazer ou para obter poder. Então, não é muito pelo mérito, não é porque foi uma boa pessoa, que trabalhou muito em outras vidas, que não tem karmas, por isso reencarnou numa família rica. Lembrando que nem todo mundo, nem todo espírito que reencarna numa família de riqueza, milionária, né? Tem que lembrar do termo milionário também, ou bilionário, é porque são pessoas ruins. Muitas pessoas têm um bom coração e reencarnam com outro propósito, às vezes até karmicamente familiar. Mas aqui está uma explicação canalizada pela espiritualidade, que eu estou sendo intuído a transmitir às pessoas para que entendam o propósito de muitas reencarnações de seres violentos, trevosos, verdadeiros chefões das trevas, narcisistas malignos, psicopatas, seres verdadeiras bestas não humanas, reencarnam na riqueza. Por que é tão fácil para essa pessoa, por que é tão fácil para essa mulher narcisista ter tanto poder, ter tudo que ela quer? Por que é tão fácil para esse ser maligno ter tudo que ele quer? Por isso, já nasce com acesso ao poder, já nasce com acesso à riqueza, à abundância na mais extrema potência, que é a riqueza material. Mas lembrando que riqueza material é abundância também, mas a vida interior destes seres não tão abundante. Porque se fosse, eles estariam em harmonia com a natureza, em harmonia com o coletivo e não focados na destruição. A abundância envolve várias áreas, é importante lembrarmos disso. Mas em outro vídeo, fui intuído, não nesse, para ficar muito longo, a falar como que muitas pessoas não nascem na riqueza, pessoas maldosas, espíritos ruins, e conseguem tudo mais fácil, entre aspas. Mais fácil não, conseguem a riqueza, conseguem o poder, conseguem o domínio geral, conseguem ser um centro das atenções. E aí você te pergunta, como muitas pessoas te perguntam, uma pergunta que é quase um tabu: por que essa pessoa tão ruim, tão maldosa, trata tão mal os outros, consegue tanto na vida? Consegue tanto materialmente, consegue os melhores cargos, consegue o melhor destaque, mas aí não nasceu na riqueza, aí é uma outra explicação que vai ficar para um próximo vídeo. Neste, é pessoas milionárias, pessoas ricas, que são maldosas por natureza, que são ruins, maquiavélicas por natureza. Aqui está a primeira explicação. A segunda, que não generalize, pelo amor de Deus, nem todo rico é maldoso. Eu tenho que voltar a falar nisso porque é importante que a generalização não leve a um bom caminho. Espiritualidade não é colocar tudo no mesmo pacote. Espiritualidade é explicar o caminho, quais são as ferramentas que a espiritualidade maior usa para a reencarnação ocorrer, para que a evolução humana das almas ocorra. Ok? Então, leve em consideração. E também não pense que se você quer ser rica, rico, milionário, você não pode. Não é que você não pode. Isso é uma crença. É que muitas das vezes a alma que habita em você, a alma que é você, não quer a riqueza. Ela não quer só o dinheiro. Ela quer a liberdade. Ela quer uma qualidade de vida melhor. Ela quer prosperar. E a prosperidade pode levar na riqueza, mas lembre-se, pergunte, você quer mesmo a riqueza? Você quer mesmo ser milionário? Ou você só quer melhorar a sua qualidade de vida? Ou você só quer uma viagem com a sua família? Ou você só quer uma família mais abundante? Uma casa mais estruturada, porque isto é o caminho para melhorar a qualidade de vida, não necessariamente ser rico, milionário, bilionária. Muitas das almas não querem isso, elas acham que querem
porque está na comparação, achando que é melhor. Mas pergunte com autoconhecimento, o que você quer para a sua vida? A tua alma realmente quer riqueza? Porque se ela quer, saiba que pode, é possível. Não fique nas crenças limitantes. Não dê atenção às palavras dos outros, às opiniões dos outros. Escute o que a tua alma, o que você tem mais de precioso tem a te falar. Se você quer riqueza, está sendo canalizada uma mensagem aqui. É possível. Desconstrua as suas crenças limitantes e foque no que você quer. Mas também estou sendo canalizado a falar aqui que muitas pessoas acham que querem riqueza e elas não querem. Elas não querem riqueza necessariamente, elas querem uma vida melhor, elas querem a liberdade, elas querem um bem-estar, que também é um tipo de riqueza. A riqueza não é só material, a riqueza é uma abundância geral, pode ser sentimental, emocional, que é o bem-estar, a paz, uma casa que está de acordo com os teus gostos, uma família que você sempre quis construir, a saúde, o dinheiro, o matrimônio é um dos elementos da abundância aqui na Terra. É isto que é passado aqui. Entendo que riqueza não é só dinheiro. Mas vamos lá. Qual é a outra explicação para que muitas pessoas maldosas existam na riqueza, no topo da pirâmide? E aí vem uma coisa da Matrix, do ocultismo. Acordos entre almas. Mas não é entre Deus, ou seja, entre seres elevados, mentores espirituais, que vibram na quinta, na sexta, na sétima dimensão, oitava, ou às vezes até mais. Não é uma coisa divina, se assim podemos dizer. Que acordos são estes? Por exemplo, os Illuminati. Eles reencarnam a mesma alma, família, núcleos familiares, almas afins, não necessariamente alma gêmea, tá? Porque família não é alma gêmea. Pode ser que haja alma gêmea, mas muitas das vezes são almas afins ou karmas. Mas explicando aqui o caso dos Illuminati, envolve o ocultismo. O que acontece? Reencarnação sucessiva na mesma família. Para quê? Perpetuação do poder. Mas lembrando que isso envolve ocultismo, não é acordo de alma de reencarnação divina, ou seja, não tem um propósito de evolução, não tem um propósito divino de curar a alma, isso tem um propósito de poder. Ah, mas é possível que espíritos consigam fazer isso, tem autorização de Deus, assim, dos mentores em primeiro lugar, abaixo de Deus, depois acima Jesus Cristo. É possível, sem autorização da hierarquia superior, dos arcanjos maiores, envolvendo o ocultismo, que é isso que os Illuminati, por exemplo, eles fazem. Morrem, duram muitos anos de vida, coisas que eu não posso falar aqui no vídeo, morrem, reencarnam a mesma alma na mesma família ou próximo, para que tenha acesso à hierarquia de poder, à supremacia mundial, as 13 famílias que muitos já ouviram falar, que estão envolvidas no ocultismo. E isto já foi falado em outros vídeos, não aqui no canal, mas quem já ouviu falar dos Illuminati sabe um pouco do que eu estou falando aqui. Então, é possível a reencarnação através do ocultismo, através de acordos entre almas, mas de forma não divina. O uso de baixa magia, de coisas ocultismo, de coisas do ocultismo, as quais são muito poucos faladas pela espiritualidade na internet, mas que existe. Tá? Existe porque é algo milenar, os Illuminati dominam a potência do mundo no planeta Terra, na terceira dimensão. Então as famílias dos Illuminati, eles reencarnam sucessivamente na mesma família para mantimento do poder, perpetuação do poder. Essa é a palavra que vem, perpetuar o poder. Então esta é a segunda explicação de por que, mesmo não tendo pessoas maravilhosas, assim, porque todo mundo pode ser maravilhoso, mas assim, no sentido de
querer ajudar a humanidade, querer melhorar a vida do planeta, já estão focados em poder. Por quê? Porque são acordos entre almas, para que mantenham o mesmo padrão de vida e para que não te misturem, para que tipos de almas não te misturem, que está ligado a uma questão alienígena, ok? Aí vai um outro departamento, são seres de outro planeta que não começaram a sua jornada na humanidade, porque eles não têm muita humanidade. Lembrando que não generalize, nem todo mundo dessas famílias é pessoas horríveis. Não é isso que eu estou falando. Mas o foco da reencarnação nessas famílias está ligado ao poder e ao ocultismo, ok? Esta é a mensagem canalizada. Eu espero que tenha clareado as suas dúvidas em relação à elite obscura, ao processo de reencarnação. Tem a ver com mérito? Não, nem sempre tem a ver com mérito. Tem a ver com o que vai causar menos dano à sociedade, o que vai causar menos dano aos humanos. Qual posição essa entidade maligna, esse ser trevoso, esse ser narcisista maligno, esses psicopatas, esses espíritos psicopatas reencarnando vão causar menos dano. O foco da espiritualidade maior, da luz, é o que é melhor para o todo, o que é melhor para a sociedade. Não a sociedade da Matrix, mas assim, entre as pessoas, entre a cidade, entre a vizinhança, porque nada é por acaso. E também tem uma terceira explicação. Muitos seres malignos, espíritos perversos, eles reencarnam lá no Cafundó, do interior, bem perto do mato, onde não mora muita gente, onde não tem muitas casas, fazendas bem distantes. Lembra esses seriados, na verdade, filmes que os Estados Unidos já fizeram sobre o perigo de viajar nas estradas dos Estados Unidos, naquelas áreas abandonadas do oeste dos Estados Unidos, ou então no interior do interior, onde tem muitas florestas. Os Estados Unidos, os americanos, né, já fizeram muitos filmes sobre isso. Mas assim, a arte imita a vida. Esses filmes, eles têm uma história por trás. O interior dos Estados Unidos, por exemplo, é muito violento. Acontecem muitos crimes assim, bizarros. E por quê? Porque muitos seres malignos reencarnam nos Estados Unidos, por exemplo, e bem onde? No interior. Bem perto das florestas, da mata, em áreas abandonadas, em áreas bem distantes da sociedade. Mas por quê? Isso aí é um outro foco da espiritualidade, para que esses seres, essas bestas não humanas, não façam mal às pessoas, ou evitem ao máximo estar em contato com pessoas, para que não cause destruição, violência extrema e etc, etc. Porque, novamente, o foco está na maldade. São seres extremamente maldosos, primitivos, psicopatas, serial killers. Então, qual é o cenário que vai inibir essa maldade interna desses espíritos? Uma cidadezinha lá do interior, bem do interior, com contato com a natureza, para ir transmutando essa maldade, transmutando essa energia. Sabe aquelas cidades pacatas, onde nada acontece, onde as pessoas fingem que não estão vendo as coisas? Então, é lá que é melhor para esses espíritos, para que eles possam te curar, evoluir e não ficar pensando na maldade que eles têm, porque isso vai gerar sofrimento. Por exemplo, uma analogia que foi trazida pela espiritualidade: gratidão. Compare um psicopata numa sociedade, numa grande metrópole, Nova York, São Paulo, tá? Numa grande metrópole comercial, onde tem muito comércio, muito poder, e compare um espírito psicopata reencarnado bem no interior, lá no interior de Minas Gerais, perto da fazenda dos animais, onde não pode fazer mal a ninguém, ou então bem distante, lá no Alasca,
na neve, no frio, onde ele só precisa pensar em fazer suas coisas no dia a dia, não tem trabalho com muita coisa que envolve a sociedade, o trânsito, as pessoas, o estresse, tudo que é caótico, tudo que serve de alimento para aumentar a violência, eles estão afastados, porque assim eles podem se curar melhor e principalmente não causar sofrimento coletivo, não causar violência gratuita a milhares de pessoas. Ok? Então, o foco da espiritualidade maior, do nosso querido Jesus Cristo e amado Mestre, é que possamos evoluir com calma, com pensamento do que é melhor para aquele espírito, porque esse é o foco da reencarnação. Quando ela é divina, é o que é melhor para aquele espírito. Então, aquela pessoa que está lá na riqueza, morando nos melhores apartamentos, viajando, gastando dinheiro, deixa, porque assim é melhor que ele não cause sofrimento às outras pessoas. É melhor que ele seja o filhinho do papai milionário, a filhinha do papai milionário, gastando dinheiro, ostentando e fazendo umas humilhações de vez em quando, porque são seres narcisistas, do que construindo uma empresa e pisoteando em Deus do mundo, maltratando Deus do mundo. Porque esses seres não têm consciência de empatia, eles não têm amorosidade em um nível de se importar em não maltratar os outros, em um nível de se importar em não ferir, não magoar fisicamente ou psicologicamente os dois às outras pessoas. São seres extremamente egoístas, narcisistas, então é melhor que fiquem ostentando, ganhando de mão beijada, mesmo que você se sinta revoltada porque são riquinhos mimados, do que nascendo numa extrema pobreza e causando tanta violência a pessoas, a cidadãos, por ódio, por puro prazer, maquiavelismo e poder. Esta é uma das comparações. A outra reencarna bem no interior, como foi falado, para estar em contato com a natureza, onde eles não pensam em maldade o tempo inteiro, onde eles não têm acesso ou carga de energias explosivas para que a maldade desses seres venha à tona. E, por exemplo, os filmes norte-americanos já mostraram o perigo de viajar nas estradas. Isso não é achismo, isso não é ilusão ou ficção, é assim mesmo. São seres diabólicos, trevosos, e quando vem um forasteiro, uma forasteira, um estrangeiro, desperta aquele ódio todo. Aquela pessoa da cidade desperta aquele ódio todo, porque eles precisam estar contidos, eles precisam estar reclusos, não inclusos na sociedade da metrópole, da sociedade das grandes cidades. Eles não podem, eles não têm consciência de empatia. São seres perversos, são seres verdadeiras bestas do umbral, ok? Então a natureza é um ótimo meio desse planeta para que eles possam equilibrar as energias e curar a violência. E mesmo assim, em muitos dos casos que é mostrado na notícia, não para que você consuma notícia ruim, mesmo assim eles são capazes de fazer maldade, são capazes de cometer crimes horrendos e violentos. Por quê? Da natureza deles. Mas mesmo assim, lembre-se, é melhor, o que é melhor? Que ele cometa menos violência e não mais violência, porque o foco da cura, o foco do que é divino, do que é de Deus, é que seja o amor. Então assim é melhor para aquele espírito perverso evoluir. Queira você goste ou não, queira você concorde ou não. Essa é uma das explicações canalizada por mensagens dos mentores espirituais e de seres ascensionados. Eu agradeço que você tenha assistido esse vídeo até o final. Curta, compartilha, dê o seu like, dê sugestões de temas para os próximos vídeos e também assista os meus outros vídeos do canal. Gratidão. Lembrando, dê uma olhada no meu trabalho no TikTok chamado Leitura Mediúnica. No Instagram também tem, onde tem o meu trabalho, o qual eu realizo. Gratidão e até a próxima.